Olá, esse é o meu trabalho final de Machine Learning e o tema do trabalho é uma regressão de preço de diamantes. Então, os diamantes, eles são classificados segundo quatro atributos principalmente, né? Que são a sua cor, a sua claridade, o peso, né? Que são os quilates, e o seu corte. Quão bom é o seu corte? Aqui nessa imagem, a gente vê que os melhores valores que um diamante pode ter. Então, aqui em cima, com exceção do quilate, que quanto maior o peso, melhor. E aqui no corte também, o melhor tá mais em cima. Bom, então nessa base de dados a gente vai aplicar alguns algoritmos de regressão. Eu escolhi seis. O primeiro é a regressão linear, tem o Decision Tree, o Random Forest, Gradient Boost Trees, Multilayer Perceptor Regressor e Support Vector Regressor. Então, eu vou usar esses algoritmos para poder predizer o preço dos diamantes. Então, primeiramente, eu carrego a base de dados aqui e começo fazendo algumas visualizações para ver como é que estão os meus dados, se estão limpinhos. Aparentemente, eles estão todos, né, sem valores nulos, né, limpos. A base foi retirada do Kaggle. Ela tem mais ou menos 11 atributos e mais de 50 mil linhas. E tem um box plot dos preços, né? Então a gente vê que o box plot ele é assimétrico, ele tem vários outliers, né? E é, a mediana aqui dele é de US$ 2.400 de preço nos preços dos diamantes. Esse gráfico aqui, a gente plotou todos os diamantes, né? No eixo X a gente tem os classes, no eixo Y a gente tem o preço. E a gente vê que dentro de mesmo quilate tem uma grande variação de preço aqui, que essa linha aqui está mostrando. Então aqui com 2 quilates a gente tem diamantes que vão de desde 5 mil até US$ 18.000. Então aqui a gente começa o tratamento aqui, transformando as variáveis categóricas em números. Aqui uma nova matriz aqui de correlação, né, com esses atributos que a gente limpou. E aqui efetivamente a gente começa o modelo, né, a fazer os modelos. Então aqui a gente usou um pipeline, né, onde que a gente pega e coloca vários modelos e aí a gente só faz um for com os parâmetros aqui e vai testando os vários parâmetros aqui. Aqui a gente vai armazenando os valores que a gente conseguiu lá ao rodar os algoritmos com a variação dos parâmetros, né, com o grid search aqui. E aqui a gente vai organizando esses valores que a gente pegou nos algoritmos e organiza eles e a gente tem essa tabela aqui que são os melhores resultados de cada algoritmo. Então, por exemplo, o melhor Randall Forest, ele teve 202 RMSE no treino e 563 RMSE no teste. É, e isso aconteceu quando o parâmetro foi igual a 71. É... No caso, o parâmetro é os N-estimators aqui, né? Então, aqui a gente tem os melhores modelos, né? Ordenados do melhor para o pior. A gente vê que o Randall Forest e o ggBoost tiveram os melhores é, desempenhos, né? Aqui a gente está mostrando que variações que eu faço dentro dos dados, né? Aqui, quando o OP é igual a 1, a gente usa todas as colunas. Quando a gente usa OP igual a 2, a gente usa só os 4 Cs. E quando a gente usa OP igual a 3, a gente só usa a coluna de quilates, né? Só quilates para prever o preço, que é o principal que tem a ver com o preço lá pelos gráficos de correlação. E aqui a gente vê que é, o Random Forest se beneficiou de ter mais atributos para prever e teve melhores resultados. Já o Gradient Boost Tree e o Decision Tree, eles se deram melhor quando a gente usou apenas os 4 Cs. O Linear Regression e o SVR também, eles se beneficiaram de ter todos os atributos. O Linear Regression ele se viu mais de baseline, a gente viu que ele não teve um desempenho muito bom, porque como a gente viu ali em cima, né, o gráfico dele não é exatamente uma reta, né? Então, aqui a gente aplica o Multilayer Perceptron,
que a gente vai fazendo é, iterações, mexendo nesses parâmetros do Multilayer Perceptron. A gente usa aqui é, o alfa, né, que é o fator de regularização, mas não chegou a dar overfitting no nosso processo aqui de treino com o MLP. Aqui a gente vê os resultados deles. Eles não foram, nenhum deles foi melhor do que o Random Forest. Os melhores ficaram em torno de 700 de RMSE no teste. E então eu nem visualizei eles aqui porque eles não foram melhores do que o Random Forest ali em cima. Então, aqui eu fiz algumas visualizações, né? Por exemplo, aqui no Decision Tree, eu plotei aqui no eixo X o parâmetro, que eu estou variando aqui, no caso, a profundidade da minha árvore de decisão, e no eixo Y, a gente plotou o RMSE, que a gente vê aqui que depois do 11, de quando a profundidade máxima é 11, começa a dar um pequeno overfit que a gente vê que o erro de teste aumenta e o erro de treino vai praticamente pro zero, né? Então a gente vê que aqui depois disso aqui parece que ele começa a dar um overfitzinho. Aqui é a mesma coisa. E aqui também, só que a gente vê que quando a gente usou mais atributos, que é o caso desse primeiro gráfico aqui, é, o erro ficou em torno de 700, né? 767. Enquanto a gente usou menos atributos, o erro foi maior, foi de 1445. E aqui, esse aqui ficou no meio do caminho, né? Entre esses dois aqui. E aqui a gente tem o desempenho do Random Forest, também com todos os atributos, com os 4 Cs dos diamantes e só os quilates aqui em consideração. É, aqui a gente não observa overfitting e é isso. Aqui a gente tem o desempenho do Gradient Boost Trees e do SVR. A gente vê que o SVR polinomial aqui teve melhor desempenho do que os demais, né? E aqui, quando a gente teve só os quilates, novamente a gente teve erros mais altos do que os erros dos demais, quando a gente usou mais atributos. E a gente vê também que o linear teve um desempenho pior do que o polinomial para separar os dados. Então, aqui a gente pega o nosso melhor modelo, que no caso foi o Randall Forest, retreina ele e valida ele fora da. A gente já fez o Grid Search CV, né? Então a gente já fez a validação cruzada. Aqui a gente está só dando uma conferida no modelo para ver se ele realmente ficou bom. Obviamente ele ficou, né? E aqui ele teve um erro de 557 nessa repassada que a gente deu aqui no modelo. Então, aqui a gente colocou aqui o Y de teste no eixo X e aqui o Y que ele predisse, né? Então, quanto mais perto aqui de uma reta, sinal que ele acertou. Por exemplo, aqui ele previu 326 quando era 408. Então, ele ficou mais ou menos perto aqui. Aqui esses daqui do meio, ele acertou, tá vendo? São valores que ficaram mais ou menos perto uns dos outros. Agora, esses valores aqui foram os que tiveram maior erro, que esse diamante aqui, por exemplo, ele valia 16 mil e o algoritmo previu que ele valia só 5 mil. E esse aqui valia 18 mil e ele falou que valia só 5 mil, por exemplo. E então é isso, a gente conseguiu como melhor resultado, né, nesse processo, um RMSE de 557.